Vamos lá, pessoal. Hoje é o dia 1 do que eu estou chamando de Semana da Gestão Financeira Pessoal. Semana da Gestão Financeira para a pessoa física e para quem quer melhorar a parte da administração do próprio dinheiro. Não é a minha especialidade falar sobre gestão financeira pessoal, mas isso está muito ligado a qualquer tipo de gestão. E eu tenho bastante experiência com gestão. Eu venho de um background de trabalhar com consultoria na área de gestão financeira, na área de controladoria, custo, gerenciamento, expertise de controller da parte de toda a parte financeira de uma empresa. Então eu decidi montar isso, esses 5 dias aqui, como se fosse um mini curso, que eu vou disponibilizar depois isso num pacote junto com um PDF no final e junto com uma planilha para as pessoas que quiserem ter um controle mais apurado, mais detalhado, mais rico das despesas pessoais, gente que tem bastante despesa detalhada, com cartão, com coisas que se puder fazer a qualificação muito melhor da despesa para conseguir controlar isso de uma forma muito mais eficiente. Então, o meu objetivo aqui é ajudar pessoas que queiram melhorar a parte financeira, a gestão financeira delas e como começar isso, porque tem muita gente que está perdido. Não sei, estou endividado, estou com problema, não sabe nem de onde, como começar. Então, aqui vai ser um passo a passo. Todos os dias eu vou postar um vídeo, vou fazer uma live de por volta de 15 a 20 minutos, eu não sei exatamente ainda quanto tempo vai ser. Eu vou testar hoje, porque alguns temas demandam um pouco mais de tempo. Talvez isso vá para o meu YouTube primeiro, depois eu faça seccionado aí, coloque no IGTV, parte 1, parte 2, se o vídeo ficar muito longo, porque o IGTV acaba limitando até 15 minutos. Mas esse é o objetivo. O objetivo aqui hoje é passar um tema, colocar algumas tarefas, alguns pontos importantes sobre esse tema e ações que devem ser feitas para que isso aconteça de uma forma simples, clara, prática, que não leve muito tempo também. Você não precisa, gestão financeira tem que ser uma coisa descomplicada, tem que ser simples. Não pode ser uma coisa muito de bicho de 7 cabeças, principalmente a financeira pessoal, porque senão não faz, entendeu? Quando tem muita complicação, o ser humano acaba não fazendo. Então aqui eu quero passar com simplicidade o que precisa ser feito. E o tema de hoje é bem simples, é o começo de tudo. Como eu gosto das coisas muito bem estruturadas, os detalhes muito bem estruturados, eu fiz o passo a passo pensando exatamente como uma pessoa que não tem noção do que está acontecendo, ou ela está perdida, ou não tem muita noção por onde começar, ela pode começar, ter um processo, um começo, meio e fim para conseguir encerrar a semana. Então, os 5 dias aí, todos eles estão interligados e estão bem relacionados aí, para que a coisa saia o passo a passo muito bem feito, muito bem estruturado e com ações para que as pessoas executem, não simplesmente falar, faz isso, mas não, eu vou dar ações, o que precisa ser feito, e a partir daí vai para o passo 2, depois vai para o passo 3, até eu chegar no quinto dia, que é o bônus que eu falei aí. Mas vamos lá, hoje o tema do dia eu anotei aqui para ficar bem claro, eu ia colocar como fixo aqui, mas não, depois eu coloco no título. Criar um mapa do estado atual. Por que isso é tão importante? Porque qualquer processo que se inicie, qualquer mudança ou busca por melhora, ou busca por aprimoramento, ou por melhor performance, a gente precisa saber qual que é o estado atual. Onde eu estou, qualquer caminho que eu vá tomar, eu preciso saber exatamente onde eu estou. Eu vou fazer uma viagem, eu vou para São Paulo, eu vou para Campinas, ou eu vou para São José do Rio Preto. Eu preciso saber de onde eu estou partindo para aí traçar a rota direcionada para o meu objetivo. O meu objetivo é chegar em São José do Rio Preto. Então eu preciso saber onde você está, em Indaiatuba. Então eu vou traçar a rota sentido São José do Rio Preto. Meu objetivo é chegar em São Paulo. Onde você está? Eu estou em Indaiatuba. Não, eu estou em Campinas. Então a rota é diferente. Então o importante é, agora, no primeiro passo, as pessoas precisam fazer o seguinte: descobrir onde elas estão. Por isso que eu falo sobre criar um mapa do seu estado atual. Qual que é o estado atual da sua saúde financeira? No entanto que o título da semana chama em 5 dias para você sair da UTI e voltar a ter saúde financeira. Vamos pegar
qual ruim está o estado financeiro das suas finanças pessoais, o quão ruim está isso hoje. E fazer o seguinte, traçar um mapa a partir desse estado e definir o que vai ser feito. Então hoje eu vou ensinar como você vai fazer para conseguir chegar no seu estado atual. Como você vai conseguir fazer com que você tenha noção exatamente do que está acontecendo com sua vida financeira. Depois, amanhã, vem o passo 2. Então o primeiro passo vamos descobrir qual que é o seu estado financeiro atual, qual que é o estado da sua saúde financeira. Beleza? O primeiro passo que você tem que fazer para saber aonde você está financeiramente é fazer um levantamento de todas. E isso você tem que fazer o seguinte: você vai pegar um papel, uma caneta, bem prático mesmo. Vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar tudo que você deve. Ah, mas o que é tudo que eu devo? Dívidas em aberto, se tem dívidas. Parcelas de cartão de crédito. Ah, eu comprei um telefone novo. Paguei 2 parcelas, eu tenho R$800. Paguei R$1.000, paguei 2 de 100, tem mais 800 ainda para eu pagar. Então você vai anotar lá, celular, R$800 em 8 parcelas. Ah, dívida, sei lá, empréstimo bancário, R$5.000 em tantas parcelas. Você vai anotar tudo. Você vai pegar um caderno, vai escrever assim: passivo, líquido. O que é? O quanto você está devendo ali, líquido, de fornecedor, de despesa líquida que você tem que quitar todos os meses. Uma coisa que está ali e que não vai sair dali. Que você vai ter que pagar todos os meses, ou é uma dívida lá atrás que você está tentando pagar. Você vai ter que escrever ali: meu passivo, a parte que você está devendo. Eu vou anotar cada uma das dívidas. R$800 de celular em tantas parcelas, dívida com o banco em tantas parcelas, ou eu tenho uma dívida que está parada lá, comendo juros, que eu não estou pagando nada, de R$50.000. Todas essas dívidas têm que ser anotadas. Isso você vai montar num bloquinho de dívidas, de endividamento. Você vai chamar assim, um bloquinho endividamento, e vai anotar: eu devo X parcelas de tantos reais no celular, X parcelas de tantos reais no empréstimo do banco, X parcelas de tantos de roupa, X parcelas de tanto do tênis, X parcelas, tudo. Você vai anotar todo o endividamento seu. Ah, eu tô devendo R$5.000 para minha mãe, eu tô devendo R$10.000 para meu pai, eu tô devendo R$30.000 para meu tio rico lá. Tudo você vai anotar ali. Pá, beleza, você vai chamar endividamento. A partir do momento que você tem o valor de endividamento, você deixa ele lá. Outra coisa que você vai anotar, separado. Primeiro a gente precisa mapear o que você deve. Qual que é o montante? Aí você vai somar e vai falar: bom, eu devo R$50.000. Eu devo R$40.000. Eu devo R$30.000. Ou eu não devo nada, eu tenho R$3.000. Ou eu não devo nada, não tenho parcela nenhuma, não tenho dívida. Pode ser que aconteça isso. Mas você também não tem dinheiro guardado. Ponto. Então isso serve também para quem não tem dívida, mas também não tem dinheiro guardado. Primeiro ponto é saber quanto você deve. Ponto. Definiu quanto você deve? Agora nós vamos para o segundo ponto, que é muito importante. É fazer o mapeamento das suas despesas mensais. Seus custos mensais de funcionamento. Eu sempre brinco e falo que é o seguinte: toda empresa é um CNPJ, certo? E todo CPF, toda pessoa física também é um CNPJ. Por quê? Porque ele presta serviço para alguém em forma de um contrato CLT ou em forma de pessoa jurídica, até tem pessoas que têm uma empresa para prestar serviço e recebe um valor em troca daquelas horas. Então ela é uma empresa prestando serviço para alguém. E esse dinheiro entra no teu caixa como se fosse um salário ou um recebimento, dependendo do tipo de contrato. E isso é a tua receita, a receita do seu CPF, o quanto você ganha por mês, seja um regime CLT, ou um regime de PJ, ou um regime de nada, que você faça um bico aí e vá recebendo de pouquinho, você tem uma entrada de dinheiro que é a prestação de serviço sua, a venda das suas horas, a venda do seu conhecimento, a venda de alguma coisa que você tem entrada de serviço, de dinheiro. Então,
você tem que tratar isso como uma empresa. Você vai anotar o seguinte: primeiro, vamos deixar a receita de lado. Primeiro eu preciso saber a despesa e custos, que são muito importantes. Então você vai anotar, você vai pegar um papel, você já deixou separadinho lá numa folha em cima, você deixou lá endividamento e colocou lá. Depois eu posto aí um exemplo. Endividamento, você colocou todo o seu endividamento, somou lá 50 mil reais. Aí agora eu quero saber o seguinte: quero saber quanto é o seu custo fixo mensal e o seu custo variável. Como que eu vou saber isso? Como que a gente vai saber isso? Eu quero não, você vai ter que saber isso. Você vai fazer o seguinte: você vai anotar de acordo com o seu cartão de crédito. Isso você vai ter que fazer isso um mês e depois conferir no outro e depois no outro para a gente. Depois eu vou explicar aqui com calma. Você vai anotar todos os gastos que você tem. Prioritariamente você vai começar pelos que acontecem todos os meses. Por exemplo, fatura do celular, plano de saúde, parcela do carro, seguro do carro, que mais? Combustível, se ele for um valor fixo, porque você vai trabalhar com o carro, então você gasta mais ou menos R$ 300 por mês de combustível. Que mais? Odontologia, refeição, refeição eu digo compra no supermercado, se você tem a família, vamos falar de uma família, gasto com supermercado, a média, você coloca um valor lá, pode pegar o do último mês ou dos últimos 3 meses, para você ter uma noção de quanto é seu gasto mensal, seu custo fixo. Então você tem que anotar todos os gastos que acontecem todos os meses. Água, luz, energia, net, que mais? Eu tenho 1 milhão de coisas. Tenho farmácia, gastos com farmácia, todos os gastos. Pega o seu cartão de crédito que você vai ver todos os seus gastos. Restaurante, isso já é um custo variável. Por quê? Porque você pode diminuir ele, que ele não vai fazer diferença na tua vida de alguma forma. A não ser que seja um restaurante para você comer fora do trabalho e você não come em casa, porque não tem como você voltar em casa. Aí aquele restaurante vai ser um custo fixo para você. Então você vai anotar todas as despesas classificadas por esses grupos: restaurante, combustíveis, seguro, telefone, TV a cabo, aluguel, se você paga aluguel, IPTU, condomínio, se você mora em algum lugar que tem condomínio. Você vai anotar todos esses gastos, todos. Ah, mas Rafael, eu não sei quanto é a minha farmácia. Tem mês que eu gasto mais, tem mês que eu gasto menos. Faz uma média, dá uma olhada de quanto que você... O certo é você anotar isso pelo menos uns 3 meses para a gente ter uma base de quanto é o seu gasto mensal. E entender. Mas aqui eu estou falando para a gente já fazer uma análise rápida. Então você coloca aí todos os seus gastos, vê mais ou menos uma média, dá uma olhada nos seus cartões do mês passado. Ah, mas dá muito trabalho. Dá trabalho. Fazer a gestão para pelo menos começar, gente, dá trabalho. Então você vai fazer isso, você vai anotar primeiro lá endividamento, segundo você vai anotar todas as despesas que você tem no mês. E você vai chamar o seguinte, de despesas operacionais. Operacionais. Ah, mas Rafael, eu tenho que pagar no cartão de crédito o celular, eu tenho que pagar a roupa que eu comprei, mas aquilo não é operacional, aquilo vai durar um tempo e vai parar. Então você vai deixar separado no endividamento, porque aquilo foi um investimento. Você comprou alguma coisa que uma hora vai acabar. Separa da despesa operacional. O que é despesa operacional? Para você operar no dia a dia, para você viver no dia a dia, você precisa ter um pacote de custos. Você precisa ter tudo que eu falei para você. Você não vai pagar o seu celular eternamente. A compra dele, você vai pagar a manutenção da linha. Você não vai pagar a blusinha eternamente. Você vai pagar, no caso ali, você vai pagar um tempo, depois para. Você não vai pagar a roupa eternamente. Tem gente que paga a parcela de roupa eternamente e não para de comprar. Aí você poderia até colocar um gasto ali, como por exemplo, vamos supor que você trabalhe e precise ir trocar, comprar roupa mensalmente, alguma coisa. Não acontece isso, mas vamos supor que você coloque alguma coisa lá como gastos com vestimenta. Eu preciso estar sempre gastando com isso porque é importante. Gasto com higiene pessoal, gasto com farmácia nesse sentido. Mulher que gasta muito cabelo, gasta com coisa de cabelo, maquiagem, porque precisa para trabalhar. Tudo isso são gastos operacionais. Por quê? Porque você precisa desse tipo de gasto, desse tipo de desembolso para continuar operando. Entenda isso.
Eu quero que você entenda já, começar a entender a estrutura de custos e endividamento e qual que é a diferença. Endividamento geralmente é para comprar alguma coisa que você faz o endividamento. E o gasto do dia, ele é o quê? Ele é o seu custo operacional, seus custos variáveis e seu custo fixo. O que é custo fixo? Custo fixo é tudo o que acontece independente de você ter receita ou não. Vamos falar assim, se você estiver desempregado amanhã, você não vai ter faturamento, certo? Você não vai ter entrada de dinheiro, não vai ter receita nenhuma. Só que você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar o telefone, você vai ter que pagar a sua internet, você vai ter que pagar alguns custos que você demandam para você viver. Outros custos, os variáveis, eles não são tão demandados assim. Você acaba gastando, por quê? Porque você tem uma renda recorrente ali. É um lazer, é uma academia. Academia pode entrar até como custo fixo, porque é a manutenção do operacional, que é do ser humano. Mas tem alguns custos que você pode reduzir à medida que a sua receita diminui. Por exemplo, se a sua receita diminuir, você pode ir lá e cortar algum tipo de custo variável, como restaurante, lazer. Você não vai ficar gastando com um monte de porcaria se você não tem, você está desempregado. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir do momento, mas agora eu quero que você coloque todos os gastos ali, inclusive o restaurante, inclusive o lazer, inclusive tudo, para você somar e saber quanto é o seu gasto operacional. Quanto é o seu gasto operacional? Você vai chegar num valor, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Beleza. Então você tem um bloco de endividamento, tem um bloco de despesas operacionais. Você já tem uma noção de quanto você vai fazer. Lá no bloco, agora voltando um pouco lá no bloco de endividamento, porque eu acho que vai se perder um pouquinho aí. É importante você fazer o seguinte, separar o endividamento que você está pagando alguma coisa por mês, porque esse cara vai entrar na sua despesa mensal que você tem que honrar ali do que o que você não está pagando. Vamos supor que você tem uma dívida de 40 mil que está parada lá, que você quer quitar, mas você não está pagando nada por mês dela. Então você separa o que é endividamento da compra de um celular, o que é endividamento de compra de roupa, endividamento de compra de alguma coisa que você vai parar de pagar um dia. De repente o carro, por exemplo, que eu falei que você coloca ali embaixo, a parcela do carro, você vai criar um bloquinho de endividamento de renda de custo fixo, que é o pacotinho pequeno que você paga todos os meses ali. Vai ter 3 ou 4 linhas, 4, 5 linhas, que são as parcelas. Pra você saber que aquilo ali vai cair todo mês. Então você vai ter a soma do tanto que você gasta no total, mais um pacotinho de parcelas do endividamento todo mês. Mas por que eu somei? Eu quis que você somasse ali o endividamento. Para você saber o quanto você deve hoje. Dentro desse pacote, acho que é mais fácil fazer isso. Aí dentro desse pacote, aqui embaixo, você vai colocar as parcelas do custo fixo. A parcela do celular, a parcela do carro, a parcela das roupas. Porque vai chegar num custo fixo que você vai saber que uma hora vai acabar, mas ele está inflado porque você tem um endividamento lá. E no pacotão você vai ter um valor de endividamento, 40 mil, 50 mil lá, que ele vai diminuindo ao longo do tempo porque você está pagando aquilo de alguma forma. Beleza? Tá claro aí? Se tiverem alguma dúvida é só entrar e me perguntar, mas eu vou fazer um post aí bonitinho falando como que tem que ser. A partir do momento que você tem o endividamento e os seus custos mensais, o valor que você tem de dívida, que é o total de, por exemplo, eu já falei lá atrás, o total somado de todas as parcelas que você tem, mais o endividamento do dinheiro que você deve para alguém, mais aquele cartão que você parou de pagar e está lá a dívida, você vai ter um valor lá, 50 mil reais. Mais, e separado você coloca todas as suas despesas mensais, incluindo aqueles pagamentos de lá de cima, o celular, o carro, tudo aqui vai estar aqui embaixo. Por quê? Porque todo mês você vai pagar um pouquinho dele e o endividamento vai separar. Você tem que fazer o controle disso separado. O controle do seu endividamento. Você tem que colocar isso num grupo de endividamento. Que ele vai cair ali e você vai saber, ó, isso aqui não é operacional. Isso aqui é pagamento ou compra de um ativo. Ponto. Entenderam isso? A partir do momento que você entender isso, fica muito claro. Por quê? Porque aí você vai... A receita não tem muito o que fazer. Ou você recebe um salário, para quem recebe salário, vai cair um valor, e a gente vai saber o seguinte, o primeiro momento é a tua receita paga seus custos operacionais.
toda a soma do seu custo operacional? Não. Se não paga, quanto falta por mês? Essa falta por mês está aumentando sua linha de endividamento lá em cima. Ou, Rafael, paga. Ela paga, mas não sobra nada de dinheiro. Quer dizer que o quê? A diferença está sendo comida ali dentro do pacote de custo variável. Ah, você vai num restaurante a mais, você vai gastando isso no meio do pacote. Então, geralmente a despesa é do mesmo tamanho da receita, quando você não tá sobrando nada. E seu endividamento está lá, você está pagando algumas dívidas, que são algumas coisas de celular, alguma coisa de cartão, que está ali correndo todos os meses parcelado, mas tem uma dívida lá que não tá sobrando nada por mês para você conseguir quitar aquilo ou diminuir o seu endividamento. Ponto. Por que é importante? Eu vou falar um pouco da receita. A parte da receita é importante porque você precisa saber se você tem várias receitas, autônomo e tal, é anotar exatamente quanto você tem uma média. Rafael, eu não tenho fixo. Eu sou advogado, tem mês que eu recebo 3 mil, tem mês que eu recebo 10 mil, tem mês que eu recebo 5 mil. Isso é importante. Quem tem renda variável é mais complicado ainda. Por quê? Porque você tem que ter uma noção da sua renda média. Beleza, se você tinha 3, no outro mês você ganhou 10, depois você ganhou 5, depois você ganhou mais 3. Você tem que somar isso pelo menos uns 3 ou 4 meses da sua receita e ver quanto é mais ou menos a sua receita média. Quanto você tem de entrada média para comparar com esse custo médio aí. Então o primeiro passo é a gente simplesmente saber qual que é a receita e quanto você tem de custo e qual que é o valor do seu endividamento. Ponto. Por que é importante isso? Porque a gente precisa fazer beleza, Rafael, eu devo 40 mil, meu custo operacional é 5, vamos só, agora eu vou fazer um exemplo, eu devo 40 mil, meu custo operacional é 5 mil e eu ganho 6.500. Ou seja, você tem uma capacidade de amortização de custo de endividamento de R$1.500 por mês. 40 mil, se você dividir por 1.500, vamos supor que seja R$1.000. 40 mil, se você dividir por R$1.000, você vai amortizar. É que ali teria que tirar os variáveis, mas depois eu vou fazer o exemplo. Você vai conseguir amortizar em 40 meses, mais ou menos, o que você deve. Eu quero deixar isso meio prático. Depois eu vou fazer uma planilhinha e vou postar aqui para ficar fácil o exemplo, beleza? Você vai ter que economizar esses caras, esses R$1.000 e pagar R$1.000 por mês para diminuir esse endividamento ao longo do prazo, ao longo do tempo. É por isso que a gente precisa saber quanto tempo você vai demorar para pagar a dívida. Rafael, mas se eu cortar os restaurantes e tal, vai sobrar R$2.000. Beleza, então esse prazo cai para metade, cai para 20 meses. Então o primeiro passo é saber quanto você está endividado, qual que é o seu custo variável e fixo do mês e quanto você tem de receita. Ponto. Chegou nesse ponto aí, ficou muito mais claro. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai falar, pô, eu achava que estava tão complicado, não está tanto. Mas já vai dar um norte. Esse é o primeiro passo. Se você realmente quer melhorar a gestão financeira da tua empresa, você precisa fazer isso. Parar e fazer esse tipo de análise. O segundo passo que você pode fazer para completar esse pacote é o seguinte: é você fazer um cálculo de patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É tudo que você tem para receber ou todo o seu ativo versus tudo que você tem para pagar. Por exemplo, eu tenho um carro de 40 mil reais, mas ele tem 20 mil de dívida. Então você coloca ele 40 mil reais na parte do ativo, no outro lado você coloca 20 mil reais de dívida. Devo 20 mil. Aí você fala assim, eu tenho tanto de clientes a receber, gente que deve me pagar 50 mil reais. E do outro lado você coloca assim, mas eu tenho que pagar isso aqui de cartão de crédito, de roupa, tudo na parte do endividamento, de custo. Tudo que você tiver que pagar versus tudo que você tiver que receber, a soma dos dois. O ativo, o patrimônio líquido é a soma do ativo menos a soma do passivo líquido, que seria o passivo circulante aí. No caso, não tem muito... nem vou falar um pouco muito de contabilidade, mas porque é gestão financeira pessoal. Você soma tudo que você tem para receber hoje, mais a venda de tudo que você tem. Vamos supor que você tenha um bom apartamento que vale 300 mil, só que você tem 100 mil de dívida. Então você coloca 300 mil aqui, que vale o apartamento, menos 100 mil de dívida. Você coloca o carro que vale 40, menos 20 mil de dívida. A hora que você somar tudo, os dois, e fizer o ativo menos o passivo, vai dar o seu patrimônio líquido.
vai dar o quanto de dinheiro você tem líquido hoje. Se você vender tudo, se você parar tudo hoje, teu patrimônio líquido é de X mil reais, ou é de zero, ou é de menos, se você tiver mais dívida do que receita, e assim vai. Beleza? Então eu vou encerrar esse vídeo, porque é basicamente isso. O mapa precisa ser feito dessa forma. Endividamento, custos mensais, variáveis e fixos, e receitas mensais para saber e fazer o cruzamento de quanto eu tenho de receita, menos quanto eu tenho de despesa, para saber quanto tempo eu vou demorar para pagar a dívida. Ah, se sobra R$ 1.000 por mês e a minha dívida é de 40 mil, eu tenho que pagar em 40 meses. Se sobra R$ 2.000 por mês e minha dívida é de 20 mil, de 40 mil, eu vou pagar ela em 20 meses, metade do tempo. É basicamente isso. Eu vou colocar um exemplo. Onde eu vou colocar esse exemplo, hein? Bom, eu vou colocar um exemplo do dia 1 marcado nos stories e deixar no destaque escrito lá que é o exemplo. Beleza? Aí fica fácil. Quem assistir esse vídeo é só ir no meu Instagram. No meu Instagram tenho nos destaques ali o stories com o exemplo que eu falei de como tem que ser montada a estrutura para saber qual que é o seu estado atual de endividamento, o seu estado atual financeiro, beleza? Um abraço, boa noite e até o vídeo de amanhã.